Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Ser Pleno com Rosane Fonseca. Estou até de pé apresentando, porque se vocês sabem, né? Vocês são os amores da minha vida. É tão bom poder acordar com vocês ao sábado, saber que vocês estão aí do lado da telinha, me prestigiando os meus convidados que aqui eu trago, que são pessoas de extrema capacidade, são pessoas realmente que sabem do que vão falar, né? Tem conhecimento, tem expertise, tem experiências enormes, né? Vastas experiências. Então, assim, estar com vocês aqui mais um dia, se vocês sabem, é uma alegria para mim. Assim como eu sei que é uma alegria para vocês me receber aí na casa de vocês, porque eu sou muito legal e a gente conversa sobre tudo aqui. Hoje eu estou recebendo aqui o Dr. José Antônio Rios. Ele é cirurgião bucomaxilofacial e ele vai falar um pouquinho para vocês sobre uma série de questões que a gente às vezes acha que sabe sobre a nossa saúde bucal, sobre as questões de estética bucal, e ele vai estar falando um pouquinho para a gente sobre alguns tumores, né, que aparecem. Vocês estão vendo que eu ainda estou com a voz um pouco anasalada, ainda estou meio fanhosa, a gripe ainda não quis me deixar, tá vendo? Eu sou tão legal que até a gripe não quer me largar. Mas enfim, vou fazer uma pequena apresentação do Dr. Rios e depois ele vai dar um bom dia para vocês, para a gente começar a discutir sobre esses assuntos que é importante para todos nós, porque saúde bucal, a boca é a porta de entrada da nossa vida, né, da nossa imagem, as pessoas nos veem, né, aqui é o primeiro sorriso da gente, pode dizer muito sobre nós e sobre a nossa saúde. Então, o Dr. José Antônio Rios é especialista em periodontia, especialista e mestre em cirurgia bucomaxilofacial, fellowship em cirurgia bucomaxilofacial pela Northwest University of Chicago, lá dos Estados Unidos, Fellow IT Implant na academia, professor do curso de especialização em implantodontia lá na OAB do Distrito Federal, professor do curso de especialização em CTBMF da Associação de Bucomaxilo do Distrito Federal. Então, gente, não é pouca coisa, né? Não estamos falando com qualquer pessoa, estamos falando com o Dr. José Antônio Rios. Então, assim, é uma honra. Agora eu vou sentar, porque eu fiquei em pé, obviamente, porque é merecido ficar de pé para fazer uma apresentação digna. Agora eu vou me sentar, porque ele vai dar um bom dia para vocês, vai falar um pouquinho como é que a odontologia chegou na vida dele, né? Falar um pouquinho sobre assuntos do interesse de todos nós. E eu tenho aqui só que agradecer, doutor José, pelo senhor estar aqui comigo hoje, nesse momento, nesse encontro, nesse sábado, que hoje está mais quentinho em Itaituba. É uma honra para mim recebê-lo aqui. Dá o seu bom dia para os meus ouvintes, para os meus telespectadores. Claro. Bom dia a todos, bom dia em especial a você, Rosane, e a toda a equipe. Muito obrigado por poder fazer parte desse programa. Ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer essa parte do país maravilhosa, linda, uma cidade acolhedora. Estou passando o final de semana todo aqui e cada vez conhecendo lugares mais interessantes ainda. Então, achei uma região com povo, como eu já disse, acolhedor. Andei pela floresta, fui visitar alguns parques. É uma região em que Deus pôs a mão realmente aqui e que eu acho que poderia ser melhor trabalhada, porque muitos dos brasileiros, como eu, não sabia que isso aqui existia nessa dimensão. A gente só vê pela televisão, vê falar, mas quando você chega realmente, entra na floresta e pega uma estrada e vai em algum lugar e você vê aquela imensidão, aquela grandeza, então realmente é mais surpreendente ainda. Então, com relação ao povo da região, que eu tenho que dizer é muito bom dia, agradecer pela hospitalidade, agradecer a você pelo convite e estou à disposição para o que vocês precisarem. O doutor José Rios chegou na quarta, né, do doutor aqui. E ele já
quis conhecer a cidade, quis conhecer tudo que está em volta aqui. Infelizmente, ele vai ter que ir embora já no domingo, então curta o tempo. Mas já deixou a promessa de voltar, não é, doutor? Certeza absoluta. E quero ouvir, como você me falou, num período também que é muito bonito aqui, que é o período da estiagem, Isso. que é mais ou menos setembro. Da seca, né? Que Isso. começa agora em julho, Isso. agosto, que a gente tem as nossas praias aqui, né, Wesley? As belezas. Mas ele teve, ontem a gente passeou pelo rio, eu levei ele para conhecer o rio Tapajós. A gente foi tentar pescar, mas não está na época de pescaria, pelo que me disseram. E ele ficou encantado com a grandeza. Ele e a sua esposa, a doutora Maria Lúcia, que é uma oftalmologista também de muito renome em Brasília, eles são de Brasília, assim como eu sou de Brasília. Então, eles estão aqui fazendo esse passeio e eu falei, nossa, já vou aproveitar essa deixa, já vou trazer o doutor José Rios para falar um pouquinho sobre essas questões. Claro. E o doutor José Rios, ele tem... A odontologia chegou na vida dele meio que de surpresa. De maneira bem sui generis. Na verdade, eu fazia, como todo mundo naquela época chamava de científico, né? Tinha o primeiro, o segundo e o terceiro ano científico. Eu até fazia uma área divergente da área de saúde, que naquela época você poderia escolher entre você fazer o primeiro, segundo e terceiro ano um pouquinho mais voltado para humanas, um pouquinho mais voltado para exatas, um pouquinho mais voltado para a saúde. E eu fazia exatas. E aí uma amiga de frente da minha casa, em cima de um muro com um pé de manga, ela era um ano mais velha que eu e também estava terminando, ela falou, olha, me lembro bem do nome dela, Graciara. Graciara, minha vizinha. Não a vi mais, deve ter 50 anos. 40 eu tinha 16, tem 44 anos que eu não 44. Vejo mais. Então, ela falou, olha, eu vou prestar vestibular para odontologia. Aí eu olhei para ela e falei assim, ué, tá aí. Vou fazer vestibular para odontologia também. Então foi mais ou menos assim. Nossa, que a odontologia entrou na minha vida, para ser bem sincero. Enquanto muitos faziam teste de aptidão para saber o que queria, tudo, a odontologia entrou na sua vida em cima do pé de manga. Em cima do pé de manga, e seria um histórico familiar, né? O Sim. que também acho que é relevante. Não tinha, né? Não tem uma família que já tinha profissionais da saúde para inspirá-lo, né, para ter como referência. Não tinha. Bom, o Dr. José Rios, ele também hoje, ele atua não só em Brasília, mas você faz algumas cirurgias fora também de Brasília, né? Você atende, tem pacientes do mundo inteiro. Tem. Como é que é para você hoje pensar naquele menino que estava fazendo exatas? Como é que você entende, por exemplo, lá atrás, você imaginava que hoje você estaria onde você está, fazendo o que você está fazendo, com o reconhecimento que você tem, né, com o serviço que você presta para a comunidade de um modo geral? Você, alguma vez na sua vida passou na sua cabeça isso? Não. Em hipótese nenhuma. Por exemplo, isso aí eu já falei em vários lugares, falo para os meus amigos, eles sabem dessa fala minha muito forte, que é o seguinte: eu teria vergonha de pedir para Deus o que eu tenho hoje. Essa é a verdade. Então, quer dizer, a odontologia para mim, como pontapé inicial na minha vida, me deu tudo. Então, eu consegui fazer uma odontologia enquanto não especialista naquela época o curso de odontologia eram só 4 anos. Então, com 20 anos eu estava trabalhando, 21 anos eu estava trabalhando. Então, consegui, que ainda não era especialista, consegui desenvolver uma boa odontologia. E aí, quer dizer, as coisas foram acontecendo na minha vida, foram escalando de uma determinada maneira do ponto de vista profissional, que eu nem vi chegar, eu nem vi acontecer. E, quer dizer, depois de agora, no dia 17, eu formei no dia 17 de dezembro de 1987. Então, dia 17 de dezembro do ano que vem, eu faço 40 anos de odontologia. E eu falo aí, você que é psicóloga consegue traduzir isso muito melhor que eu falo que eu não vi isso acontecer. Eu falo que eu não vi isso passar. Então,
E tudo aquilo que foi acontecendo na minha vida, desde me mudar para o Rio de Janeiro, para fazer uma especialização e morar dentro de um hospital há quase 40 anos atrás, que não era algo comum, os cursos de especialização em odontologia são cursos normalmente semanais durante um determinado mês. Então, os cursos de especialização, quase todos têm cerca de 2 a 3 anos de período. Nesse período, mensalmente, você tem aulas durante uma semana, dependendo da carga horária de cada curso. No caso da cirurgia bucomaxilo, e essa é um elogio que eu faço ao Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilofacial, do qual eu sou membro efetivo, mas não fui eu lá atrás que decidiu, que fez força para que o curso de odontologia, o curso de especialização em odontologia em cirurgia bucomaxilofacial tivesse mais que 8.000 horas de curso. Então isso, para mim, foi um diferencial na cirurgia bucomaxilofacial para ela chegar onde ela está hoje. Então, desde o momento de ir para o Rio de Janeiro, de ir para os Estados Unidos, de ir para a Suíça, e de ficar no Brasil, de ir para a Dinamarca e voltar para o Brasil para fazer uma cirurgia bucomaxilofacial, uma implantodontia, que antes não existia a especialidade em implantodontia. A cirurgia bucomaxilofacial é que exercia a implantodontia. É uma coisa que eu não sabia. Depois, alguns dentistas especialistas em prótese passaram também a fazer alguma coisa de implantodontia. Aí alguns especialistas em periodontia passaram a fazer algumas coisas em implantodontia também. E aí depois criou-se uma especialidade à parte. Isso está acontecendo atualmente de novo. Então, na verdade, a gente começou no passado, alguns colegas cirurgiões dentistas fazerem a HOF, né, a harmonização orofacial, e isto, as pessoas não tinham uma especialidade específica de HOF. Então, algumas pessoas de várias áreas, especialmente os cirurgiões bucomaxilofaciais, começaram a fazer, e depois tornou-se uma especialidade. E o é hoje. Então, agora, nós estamos passando por uma outra fase que está gerando uma certa discussão com relação à medicina, com relação à odontologia, que é o conflito de interesses, mas não interesse financeiro. Então, quando a gente fala interesse, às vezes a pessoa compreende, nossa, é interesse financeiro. E quem é quem? Então, você já foi num ponto. De quem é o pai, quem é o dono. Quem é que vai fazer as cirurgias de face? Quem é que opera os tumores de face? Quem é que opera uma mandíbula fraturada do cidadão, desde a criancinha que estava correndo em casa, tropeçou na calçada, fraturou a mandíbula. Ou fraturou 2 dentes, ou que uma fratura que a gente chama de dento alveolar. Ou aquele cidadão que a gente fala de panfacial, que é o paciente que, suponhamos, teve um acidente de moto, é um número bastante relevante da nossa casuística, teve um acidente de moto e fraturou todos os ossos da face. Então, quem é que opera isso? É o médico, é o dentista. Então, isso já está muito consolidado, que sempre foi o cirurgião bucomaxilofacial. Então, e que a medicina, obviamente, opera também. Sim. Opera também. Então, não existe um conflito de interesse financeiro, existe um conflito hoje de quem pode fazer o quê, e eu acho que é um conflito bastante salutar, um conflito bastante bom, porque está todo mundo buscando o melhor, está todo mundo querendo que o profissional que se habilite a fazer um determinado procedimento, especialmente no caso na face, não é especialmente, no caso na face, que seja um profissional realmente bem treinado, que ele saiba exatamente o que está fazendo. Então, para concluir, que é o que você me perguntou, imaginava de chegar onde a gente conseguiu chegar hoje, e obviamente não cheguei sozinho, tem uma equipe junto comigo, tem pessoas que se aposentaram comigo, tem pessoas que estão comigo há mais de 30 anos, então eu e essa equipe, quando foi um grande hospital, uma das maiores redes de hospital do Brasil, chamada de Sírio-Libanês, todo mundo conhece. Eles não tinham um hospital em Brasília, e quando eles montaram um hospital em Brasília, eles me chamaram para montar a cirurgia bucomaxilofacial naquele hospital. Isso. Então, eventualmente, eu opero pacientes no Sírio São Paulo e no Sírio Brasília.
Mas é um número pequeno, São Paulo não é relevante, e quem é o dono do serviço lá é um amigo nosso, então o Pastore. Um abraço para você, Pastore, um abraço para a Patrícia. Então, é ele que tem uma rotina, dono do serviço, não, tá vendo? A gente troca as palavras. Quem tem uma rotina maior no Sírio São Paulo, Bela Vista, é o Pastore. Então é isso. Então, em resumo, é mais ou menos isso. O que aconteceu na minha vida até chegar aonde estamos. Isso, onde estamos hoje. Então, fico honrado, fico feliz e só tenho a agradecer. Especialmente a Deus. Faria alguma coisa diferente, doutor? Então, na realidade, tenho certeza que não, porque eu gosto muito do que eu faço. Então, eu estou muito satisfeito, muito tranquilo e muito realizado onde eu estou. Se eu faria algo diferente, eu tenho a impressão que essa também foi uma pergunta, né, de fundo psicológico. Então, olha ele me analisando é muito interessante isso. Não, eu só estou tentando captar o que você quer dizer. Então, eu não saberia te dizer se eu faria algo diferente. Porque às vezes fica fácil para as pessoas, né? Olhar no retrovisor é muito simples. Sim. Então, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Não. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que é o Clóvis, né? Clóvis de Barros, que ele fala que você só vive os problemas da vida que você escolheu viver. Exato. Então, quer dizer, eu não saberia te dizer realmente os problemas e as vantagens. Então, eu não saberia dizer se lá atrás, se eu olhasse aqui na frente, pudesse olhar aqui na frente, se eu faria algo diferente. Não, acho que não. Acho que eu faria o mesmo e eu fiz, não foi de maneira deliberada, foi acontecendo. Foi naturalmente. Foi. Né? A gente pode dizer que foi uma coisa puxou a outra. Mas assim, claro que uma coisa puxa a outra e a gente tem que deixar isso em evidência, né? Agora eu vou falar aqui, né, como psicóloga também, nada acontece por acaso, né? Também não é assim, dei sorte, não é dei sorte. A sorte é levantar todo dia cedo, é correr atrás, é estudar, é labutar, né? É fazer toda a diferença dentro da sua profissão, né? É o cuidado. O Dr. José Rios, ele tem um diferencial que é esse carinho que ele tem pelos pacientes e esse cuidado que ele tem em explicar passo a passo o que vai ser feito, né, para o paciente. Isso traz uma segurança maior para o paciente, porque eu vou até já puxar um assunto que a gente vai falar mais à frente, mas assim, falar de uma cirurgia bucomaxilofacial, mexer na sua face, né, como eu disse no início do programa, que é a sua porta de entrada para o mundo, né? Mexer na sua face, entrar numa anestesia geral e tudo, não é algo fácil, né? Não é. Se for ou por estética, ou por, às vezes, necessidade, ou por uma fatalidade de um acidente, né? E aqui em Itaituba nós temos muito, né? Acho que você viu, anteontem nós tivemos um acidente aqui em que o nariz do cidadão foi decepado, né? Foi tirado fora. Então, quer dizer, vai mexer com tudo, vai mexer com a autoestima, vai mexer com os traumas, com as inseguranças, vai mexer com tudo. Como é que é chegar num paciente e dizer, olha, não tem jeito a não ser ir para um centro cirúrgico, tomar uma anestesia geral, fazer essa cirurgia para que você fique bem? Para poder responder isso, então, de maneira talvez um pouco mais clara, eu dividiria a cirurgia bucomaxilofacial em praticamente 3 áreas. Então, basicamente, 3 áreas. Entendeu? Uma primeira área, que é a cirurgia, que você começou por ela, a cirurgia estética facial. Uma segunda área é a cirurgia dos tumores faciais. Que a gente vai falar, que você vai ver um vídeo incrível. Os tumores faciais. E uma terceira parte, que é essa odontologia mais corriqueira, que é a paciente, porque às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, ele só opera os pacientes com trauma de face, com trauma de órbita, com trauma de maxila, de mandíbula, de côndilo, de mento. Não, meu dia a dia é muito diferente disso, meu dia a dia não é nada glamouroso, meu dia a dia é fazendo extração de dente ciso, meu dia a dia é removendo raízes dentárias fraturadas, é retirando pequenos cistos, pequenos tumores, é atendendo pacientes comuns, da odontologia comum. Quando você esbarra, quando você segue para uma área um pouquinho maior, um pouquinho mais complexa da odontologia, que aí eu tentei dizer sobre a cirurgia estética facial, que está muito em voga,
aí você também já tem que separar em praticamente 2 ou 3 áreas. Vou tentar escolher 2 para poder ser um pouquinho mais didático, que é o fato de você escolher a cirurgia estética facial, pura e simplesmente aquela cirurgia para o anti-age, para entregar para o paciente, para dar para o paciente um conforto pessoal, estético e funcional melhor diante do que ocorre durante o envelhecimento, para mim, para você, para todos nós. Então, existem passos, processos, procedimentos para se minorar este inevitável acontecimento da idade. Então, esse é um que eu acho que a gente talvez não seria... a gente poderia falar aqui 2 horas só sobre isso. Só sobre isso. Então, e uma outra área da cirurgia estética facial, que eu acho que é uma área que talvez importe mais sobre a entrevista que eu estou tendo a honra de poder responder, são as deformidades dentofaciais. Então, fica fácil para o cirurgião bucomaxilofacial ele propor um plano de tratamento para um paciente que tem uma maxila, vamos falar, a maxila é essa parte de cima, a mandíbula é a parte de baixo, que tem uma maxila preponderante muito maior em relação à mandíbula, ou o contrário, que talvez seja o mais comum, uma mandíbula muito grande. Então, é aquele paciente prognata, isto, ou aquele paciente micrognata, que depois a gente pode entrar nas apneias. Então, quer dizer, fica muito tranquilo de propor para o paciente uma cirurgia que o leve para dentro de um hospital, que vai significar um pós-operatório importante, que vai significar uma perda de função temporária importante, mas cujo resultado final vai ser muito interessante. E aí você pode me falar isso pode falar isso muito melhor que eu, que é o fato de, até te faço essa pergunta do ponto de vista psicológico. Você imagina bem, um paciente que passou ali seus 15 anos, 16, 17, já tive a oportunidade de operar uma paciente, uma mocinha, de 14 anos de idade. Foi o paciente mais jovem que eu operei até hoje. Claro que tem as especificidades do caso. Mas é uma paciente que chegou para o pai e para a mãe e falou que a única coisa que ela queria de presente era não ter o rosto que ela tinha para fazer 15 anos de idade. Olha isso. Então, quer dizer, é muito difícil isso. É por isso que eu queria que você me ajudasse até a engrandecer esse comentário meu. Então, fica muito tranquilo para o cirurgião bucomaxilofacial propor determinados tratamentos. Estou dizendo só esses um pouquinho mais graves, mas fica muito tranquilo de mostrar para o paciente que a mordida dele está errada, que a oclusão, a maneira com que seus dentes se encaixam está errado, e que isto teve um reflexo direto naquele momento de uma mordida, uma dor na articulação, uma dor na região posterior, uma dor na região bucomaxilofacial, e as consequências futuras, que vão ser os desgastes ósseos, as articulações que sofrem, os dentes perdidos. Então, quer dizer, um conjunto de fatores que me permite mostrar para o paciente o que vai acontecer com ele depois da cirurgia, e que aí sim, aí você pode explicar muito melhor, que ele capta aquilo e que ele topa, mesmo tendo que se submeter a uma anestesia geral, mesmo tendo de ficar afastado alguns dias, função mastigatória deficiente, mas o resultado, então acho que psicologicamente você consegue. Com certeza. Ao ponto dela chegar, porque a festa de 15 anos para uma menina é o auge, né? É tudo. Chegar e trocar uma festa, uma grandiosidade, né? Um evento para a sociedade em prol de si mesma, em função de si. Eu não quero para a sociedade, quero para mim. Significa que, de fato, aquilo era algo que estava a incomodando já há muito tempo. E 14 anos é uma criança. É uma criança, mas que já tem, de fato, um conhecimento do que ela quer para a vida dela, não só naquele momento, mas para a posteridade. A gente vai ter que sair para o intervalo comercial rapidinho, mas é porque não é nem porque eu quero ir para o intervalo, é porque eu quero preparar um vídeo para um assunto que a gente vai falar no próximo bloco,
que é uma coisa que eu acho que pouquíssimas pessoas, eu vou dizer até no mundo, já viu sobre isso. Uma cirurgia que o Dr. José Rios fez recentemente. Eu não vou dar spoiler, não. Você vai ter que ficar sentadinho aí, vai levantar só para beber sua água, tomar seu café e voltar para você ver que incrível que foi essa cirurgia que ele fez. É rapidinho, 1 minutinho. A gente vai, nós já estamos voltando. Obrigado. Bem-vindos de volta ao programa Ser Pleno com Rosane Fonseca. Hoje recebendo aqui o Dr. José Rios, cirurgião bucomaxilofacial, falando um pouquinho sobre uma série de questões sobre a saúde bucal, sobre até questões psicológicas mesmo, que envolvem o tratamento dentário, que envolvem as cirurgias de grande porte, né? Porque não é uma cirurgia simples você fazer uma intervenção na sua face. Então, se você perdeu o programa, o primeiro bloco, eu sugiro que você volte para você entender um pouquinho sobre o que ele falou. Eu acho que não vai ter ninguém, porque todo mundo levanta cedo para me assistir aqui no sábado, sabe, doutor José? Eles ficam contando o dia da semana para dizer assim, vai chegar o dia do programa Ser Pleno. E aqui estou eu, prontinha para receber você e para conversar com você. Vou pedir o Thiago para colocar um vídeo que eu vou dizer para vocês. Assim, para mim, que sou leiga no assunto, né, para a grande maioria, eu até assustei com o vídeo. Deixa eu pegar aqui, deixa eu mostrar para ele qual que é. Eu vou mostrar para o Thiago qual que é. Esse aqui, ó. Esse aqui. É um vídeo, eu estou aqui para ele poder passar. É um vídeo em que eu estava aqui conversando com o Dr. José Rios. Para ele, é um vídeo, é um tratamento tranquilo. Mas, para gente que não sabe, que não vivencia isso no dia a dia, chega a ser assustador, né? Tiago, coloca o que ele está na frente do raio-x aí, primeiro com os dentes, enquanto você baixa o outro vídeo, e até a gente conseguir chegar nesse assunto. Que são os tumores, né, doutor José Rios? O que são tumores? O que a gente pode entender? É de assustar, é de preocupar, é de entrar em desespero ou não? Não, na maioria das vezes não. Na maioria das vezes os tumores da cirurgia bucomaxilofacial são tumores benignos. Significa o quê? Removidos, está resolvido o fato. O processo é um processo bem previsível e feito, na grandíssima maioria das vezes, em ambiente de consultório odontológico mesmo. Não precisa ir para o hospital? Não precisa. Vários deles, não precisa de ir para o hospital. Porque você considera tumor qualquer crescimento celular além do que era esperado, ou para aquela região, ou daquelas células próprias da região. Então, quer dizer, leigamente falando de maneira um pouco mais genérica. Sim. Então, quer dizer, você pega, por exemplo, um paciente que tem um caroço na bochecha, que ele morde ali várias vezes, especialmente por mordida, mas ele pode surgir sem ter a mordida. Mas ele tem um caroço aqui na bochecha, e isso é um tumor. Apesar de ser uma hiperplasia, um fibroma na maioria das vezes, mas isso é um tumor. E que, se não tratado, que é uma cirurgia que gasta um tubete de anestésico, 5 minutos de cirurgia no máximo, e você remove uma possível causa, por exemplo, de um tumor muito mais grave, já com alteração a nível celular, que se esse fibroma simples, esse caroço simples, ficasse ali e ele ficasse mastigando, poderia promover uma atipia celular e aí sim ir para um tumor muito mais grave. Então, quer dizer, os tumores, na grande maioria das vezes, são coisas simples, que você trata no dia a dia. Como, por exemplo, que a gente estava falando antes de entrar no ar, as extrações dos dentes cisos. Então, os dentes cisos é o terror de todo mundo. É o vilão. É o vilão do adolescente, que você citou muito bem, né? Sim. É o vilão do adolescente. Porque o adolescente não tem problema nenhum na vida. Normalmente ele nunca fez uma cirurgia, nunca fez absolutamente nada. Normalmente nunca tomou uma anestesia para ir no dentista.
Então, quando fala que ele vai ter que fazer uma cirurgia e que vai ter que remover normalmente 4 dentes inclusos intraósseo, o desespero vem. O desespero vem na hora. Então, quer dizer, e que é uma coisa corriqueira no consultório. E que, se deixar, pode trazer complicações muito maiores. Então, até para defender, né, a especialidade, a odontologia, eu deixei de dizer no início, né? Então, o fato de você fazer uma consulta ao dentista, ao cirurgião dentista, de forma nenhuma precisa de ser um especialista naquela área que te interessa. Mas o fato de você fazer uma consulta ao dentista uma vez por ano, muita coisa, talvez 2, vai evitar, normalmente evita, previne que você tenha problemas muito mais sérios no futuro. Então, a recomendação é essa, porque a maior parte dos procedimentos odontológicos são procedimentos simples. Quando você vai... O medo do dentista é natural. O medo do dentista é natural. Eu não saberia te explicar por que disto, e aí você me corrija se eu estiver errado, ou vamos consultar e saber. Estou aqui, estou lembrando de um assunto do passado, lá na formação, da minha formação como dentista, que eu assisti uma palestra uma vez, então eu não tenho como, eu nunca fui atrás de saber se isso é real mesmo, ou se foi uma criação daquele palestrante que me marcou, que é o fato de a odontologia, você ir no dentista, naquele momento em que você abre a boca para o dentista, você perdeu todas as suas barreiras. Então, o que acontece? Isso é primitivo. Você está na floresta, vamos falar lá do homem, a mulher, quem quer que seja, você está na floresta, tem um risco, um perigo, um bicho, alguém, um inimigo, vem te atacar, em primeiro lugar, você pode brigar com ele. Então, você vai no tapa com ele, que é o primitivo. Se você achar que não está bom para você, você pode tacar uma pedra, um pau, se esconder. Se você achar que não está bom ainda, você pode sair correndo. Se você for capturado por ele, e você vai tentar evitar a todo momento que esse inimigo te faça algum mal, você vai lutar. Quando você senta, que na verdade você não senta, você deita. Numa cadeira de dentista. Você põe as mãos para baixo e você abre a boca, você simplesmente perdeu todos os seus meios de defesa primários, primitivos, você perdeu tudo. Então, você se entregou. Então, quer dizer, isso aí, inconscientemente, foi essa explicação me dada há mais de 40 anos atrás, quase 40 anos atrás, o que explica, em parte, um pouco esse medo do dentista. É que você realmente se entregou. Acabou, você abriu mão de todas, e ainda abriu a boca, para ele entrar lá dentro. Então, quer dizer, é muito complexo. Então, eu sempre fui muito crente nesta fala desse colega do passado, entendeu? Não sei se isso é verdadeiro ou não. Talvez isso tenha até ajudado na sua compreensão de como o paciente está se sentindo ali, naquele momento, até mesmo para dar um pouco mais de segurança. Isso faz uma diferença muito grande. E a odontologia mudou demais, né, doutor José Rios? Mudou muito. Hoje a gente tem profissionais com muito mais capacidade, muito mais especialização, com muito mais conhecimento do que anteriormente. Então, e além dos equipamentos que nós temos também, que estão aí para ajudar o dentista e ajudar o paciente também a ter um tratamento mais humanizado, vamos assim dizer. Conseguiu aí, Tiago, para mim? O vídeo para o doutor José Rios falar? Conseguiu? Coloca para mim o da extração, não é o do raio-x primeiro, não, da extração que ele fez, que ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o que foi isso, né? O que aconteceu com essa criança, foi uma criança? Foi uma criança. Não, um adolescente. Um adolescente. Pode colocar o vídeo aí, ele vai, para a gente poder entender do que vai ser dito. O que chamou muito a atenção essa semana foi uma reportagem que saiu a respeito numa semana, como qualquer outra na clínica, a gente começou a receber
pacientes que queriam ir lá na clínica fazer uma radiografia e fazer uma consulta e falavam, lá eu tenho todas as especialidades na clínica, mas eles falavam assim, não, eu quero ir exatamente na bucomaxilo. Não é uma coisa comum de se ter no consultório, né? Então, não, eu quero fazer uma radiografia e quero ir na clínica. Aí a gente não entendeu bem e comecei, não, mas eu queria que o senhor olhasse na minha radiografia se eu não tenho um dente a mais ou outro dente a mais. Aí, um dos pacientes, que não era o primeiro, eu já tinha atendido alguns, falou assim, não, porque eu vi uma reportagem na internet em que uma criança foi submetida, eu acho que no Japão até, não estou seguro onde era, mas acho que não era no Brasil, essa em específico, que foi submetida à extração de mais de 500 dentes. 500? 500 dentes. Aí eu falei, ué, não é possível, né? Então, aí fui consultar na internet. Aí, na verdade, existem tumores, como a gente estava dizendo, do esqueleto maxilofacial. Um destes tumores, que é um tumor benigno, é chamado de odontoma. Este odontoma, ele tem o composto e o complexo. O composto é uma determinada área do maxilar, especialmente a mandíbula, se desenvolvem inúmeros dentes dentro de um único saco pericoronário. O dente se forma dentro de um saco, como se fosse um útero. Uhum. E o dente se forma, vai crescendo, forma a raiz e se fecha. Existe uma variação, um tumor odontogênico, que é o odontoma, em que dentro daquele saco formam-se vários, centenas de microdentes. Então são dentes completos. Do ponto de vista anatômico, eles têm raiz, eles têm cemento, eles têm polpa, eles têm dentina, eles têm esmalte. Mas são microdentes mesmo. E são vários. Ah lá. Então, exatamente. Esse aí já é o caso que eu operei. Esse aí é uma adolescente, uma paciente deve ter 14, 15 anos, que tinha toda a dentição, você consegue ver ali, ela tem o canino, que é a presa aqui do lado esquerdo, tem o primeiro premolar, o segundo premolar, o primeiro molar e o segundo molar. Dá para a gente ver nessa tomada aí. Lá embaixo, se você olhar com um pouco mais de calma, você vê que tem uma massa branca. Sim. Então, essa massa branca é um odontoma. Ali tem microdentes. Ali está lotado de microdentes. Eu não contei, eu lembro até que como era uma coisa que não é comum, né? Assim. Aí a colega acaba contando, acho que deu 100 e alguma coisa. Meu Deus. Mas isso, 100 e alguns dentes formados. Só que microdentes. Então tem, mas não microscopicamente, sim do ponto de vista que dá para você ver o olho nu, que é um dente. O dentinho dentro de um saco. Isto, dentro de um invólucro. Isso dói, doutor? Não, esse é um ponto importante. Se você observar naquela tomada ali mesmo, olha, você verá que uma raiz do dente está inclinada para frente, a outra raiz do dente está inclinada para trás. E o tumor está no meio. Sim. Então, quer dizer, ele não dói porque os dentes eles se movimentam. Eles fazem um certo afastamento. Poderia provocar, por exemplo, necrose desse dente, precisar de fazer canal desse dente. Mas o tumor é dissociado da raiz dos dentes. Mas a sua pergunta está perfeita. Se tocar nas raízes, poderia provocar dor? Poderia. Poderia provocar reabsorção daquela raiz. Daí volta aquele ponto. Vai no dentista uma vez por ano. Faz uma radiografia panorâmica. Isso aí poderia ter sido tratado no passado com uma intervenção muito menor. Mas isso aí, normalmente, por não doer, por o paciente não ter sintomatologia, o que ocorre? Normalmente é descoberto por radiografias de controle. Mas o paciente buscou, esse paciente especificamente, ele buscou porque ele viu a reportagem lá da Índia, se não me engano, do Japão, dos 500 dentes da criança. Não, esse não. Esse não. Esse paciente que estava, eu já tinha, na verdade, quando saiu essa reportagem, eu tinha até já operado esse paciente. Então, esse foi encaminhado por uma colega, e já tinha operado, já estava tudo certo. Ele foi num outro consultório e aí... Isso, exatamente. Ele identificou e encaminhou. Identificou e encaminhou para a cirurgia bucomaxilofacial em específico, entendeu? Esse foi diretamente para mim.
Qual foi a reação da mãe da criança, do pai da criança, falar que tinha mais de 100 dentes? Alívio, e depois esse mesmo sorriso seu, alívio, mas tirou tudo, tirou tudo. Tem chance de voltar, que seria uma pergunta muito interessante. Tem chance de voltar? Não. Os tumores odontogênicos, em especial os odontomas, quer seja composto é aquele que formam-se vários microdentes completos. O complexo é aquele que vira uma maçaroca só. É uma massa. Não dá para você identificar dente. Você vê que é tecido dentário, é uma bola, entendeu? Calcificada, endurecida, diferente da textura e da forma do osso, mas que é tecido odontogênico, é dente, mas está tudo misturado. É o dente que não desenvolveu, o microdente que não desenvolveu. É o microdente que misturou tudo e não desenvolveu nada, mas histologicamente é a mesma coisa. Então, quer dizer, a sensação da família é realmente de alívio. Então, não tem recidiva, não volta mais. Apesar de que tem alguns tumores odontogênicos, já que a gente está indo um pouquinho nessa linha de tumores. Que é importante falar. Que a maior chance de tratamento, a maior chance de resolver do cidadão é o preventivo. Preventivo. É ir ao consultório. Uma vez por ano. O ideal seriam 2. Mas se você for uma vez por ano, se você fizer 2 limpezas, aquelas limpezas de tirar tártaro que o dentista faz lá em 1 ou 2 sessões no máximo, fantástico, um custo muito baixo e um resultado bastante bom. E não precisa de um especialista, né, doutor? Negativo, exatamente. Esse é o ponto. Aliás, muito bom. Talvez eu não tenha sido claro nesse ponto também. O dentista, o cirurgião dentista, ele está habilitado a fazer qualquer um desses procedimentos que a gente mostrar. Isso. Então, ele faz, mas quando fica uma cirurgia muito maior, obviamente precisa de um treinamento maior. Mas no dia a dia, eu garanto para você que aqui em Itaituba, tem vários colegas especialistas, mas deve ter um pouco mais de colegas que não são especialistas, por exemplo, na cirurgia bucomaxilofacial, e que fazem extração de siso todo dia, que remove um fibroma, que remove um lipoma, que faz uma coisa que chama apsectomia, que é uma inflamação na ponta da raiz, que extrai um dente tecido, que extrai um dente permanente difícil. Então, não precisa. Indo ao dentista cerca de 2 vezes por ano para fazer uma limpeza e uma radiografia por ano, já vai conseguir eliminar quase, assim, não tenho esse dado científico, esse dado claro, mas eu garanto para vocês, por experiência de praticamente 40 anos, que você elimina um monte de problema. Elimina um monte. Então, não tem outro jeito. Para não chegar naquele outro caso que a gente discutiu, daquele paciente que a gente teve que tirar a pré-maxila quase inteira, a maxila posterior quase inteira. Então é isso. Isso que aconteceu com essa criança, tem fator genético ou não tem nada a ver? No caso, os dentes supranumerários e os odontomas acabam sendo mais ou menos na mesma linha, tem sim, tem um comportamento genético muito forte. Quando você vê aquela mãe, aquele pai, que fala assim, olha, não, eu tive um dente a mais. Ah, meu pai, pode olhar que o filho tem. Pode olhar que o filho do filho tem. Então tem uma tendência a se repetir. Tem uma história aí, eu não sei se isso é verdade ou se é um pouco de lenda, mas dizem que o dente siso, ele está num processo de extinção, vamos assim dizer. Isso é lenda, é conversa, ou é prática de consultório, de ver que em alguns casos, porque, por exemplo, os meus filhos, os 2 tiveram todos os sisos, inclusive tiveram que fazer extração. Eu tive que fazer extração dos 4 ao mesmo tempo, inclusive. Mas eu tenho pessoas, filhos, amigos que não têm o siso. Isso tem uma... Tem sim, tem um fundo. É uma evolução. É uma evolução. Os dentes cisos, na verdade, são os dentes terceiros molares. Então vamos tentar ser breve, mas talvez seja elucidativo para os seus ouvintes, para o seu grupo. Os dentes, nós temos teoricamente 32 dentes na boca, que vai desde o incisivo central, o incisivo lateral, o canino, o primeiro premolar, o segundo premolar, o primeiro molar, o segundo molar, 28 dentes. O
terceiro molar, que completaria os 32 dentes, então seriam os mesmos dentes para cada um dos hemiarcos, ok? Então, o terceiro molar, ele é chamado de dente ciso. Só que com a evolução, o espaço, aí também vem uma explicação simplória, mas ela tem um fundo de verdade. No passado, a gente tinha que rasgar uma carne, tinha que comer uma comida não processada, que tudo você usava muito a maxila e a mandíbula e os dentes. Hoje é tudo cozido, liquidificado, picadinho, molinho. Então, quer dizer, não precisa desse tanto de dente mais para mastigar nesse nível. Então, os terceiros molares, popularmente, ganham o nome de siso, dente siso. Dente do juízo, até fazendo um paralelo aí. Dente do juízo. Fazendo um paralelo aí, por causa da adolescência. Enquanto não nasceu o dente ciso, não você não tem juízo. É mais ou menos isso mesmo. Então, quer dizer, por exemplo, eu tenho vários pacientes que eles têm, além do dente ciso, ele tem mais um molar para trás. Meu Deus! Que a gente chama de quarto molar. E alguns funcionantes, alguns na oclusão e trabalhando, e funcionando na mastigação. Então, tem pacientes que têm o quarto molar. É mais raro? É muito mais raro. Muito mais raro hoje, mas tem. Eu não sei se isso é sorte ou se isso é azar. De verdade, eu não saberia dizer, porque o siso, para mim, já foi um incômodo. Já pensou, tem um outro, o irmão do siso, né? Isso. Não dá. Realidade. Então, quer dizer, o próximo dente a desaparecer na evolução é o incisivo lateral. Porque se você tem os incisivos centrais e você tem o canino, a presa, que a gente chama de presa. Entre o central e o canino tem um incisivo lateral. Esse dente não tem função a não ser estética. Então, esse dente deve desaparecer. Aliás, tem muitos, esse é um volume grande, de pacientes que já não tem mais o incisivo lateral. Então não precisa assustar. Não, você está aí, você está vendo que seu filhinho está faltando um dente. Brincadeira. Procura um profissional, mas se ele falar assim, olha, ele não tem um incisivo lateral, não precisa entrar em desespero, né? Não precisa procurar um psicólogo para fazer terapia, se quiser pode também, mas não precisa. É isso, mas aí é só para complementar e até como objetivo, né, educacional, tem a especialidade da odontologia, que a gente chama de ortodontia, e tem uma subespecialidade da ortodontia, que é a ortopedia, ortopedia dos maxilares, que ela está muito bem indicada para crianças, pré-adolescentes e adolescentes jovens, que são aparelhos odontológicos colocados não só para suprir e reposicionar os dentes diante de uma eventual anodontia. A anodontia é o fato de não existir aquele dente. Isso. Então, no caso de uma anodontia dos incisivos laterais, a maxila tende a se desenvolver menos. Então, o paciente tende a ficar com o rostinho um pouquinho mais para trás. Existem aparelhos que você coloca ali a partir dos 6, 7 anos, que é o nascimento do primeiro molar, até o final da adolescência, ainda na fase de crescimento ali, até dependendo, mulher e homem varia muito, e mesmo de mulher para mulher varia muito, mas vamos colocar em linhas gerais ali até os 16 anos, a ortopedia funcional consegue... Que são aqueles aparelhos que ficam... Antes existia exatamente esse, a gente chamava de A e B, são os aparelhos extrabucais. Hoje não, hoje já existem meios que você consegue tratar uma deficiência de maxila, de mandíbula, só com aparelhos intrabucais, com fixadores, é um pouco mais complexo de dizer aqui numa entrevista como essa, mas para poder tranquilizar aquela mãe, aquele pai que está vendo isso acontecer, a ortopedia funcional dá ótimos resultados. E são aparelhos relativamente simples, com custo financeiro muito baixo, então é muito interessante. Olha como é importante a gente ter esse tipo de... Tá vendo como o programa Ser Pleno é um programa que vale a pena levantar sábado de manhã para poder assistir? Olha, tanta informação que você teve aqui, num pouquíssimo espaço de tempo, a gente está com um pouco mais
Não temos nem uma hora de programa. E é tanta informação que a gente já teve aqui. Eu tenho um raio-x que eu queria que o Tiago colocasse para o Dr. José Rios falar um pouquinho, antes de eu ir para o intervalo comercial, que eu acho que dá para a gente falar um pouquinho sobre esse planejamento, né, doutor? Que coloca aí para mim, Tiago, fazendo um favor, esse vídeo. Aí, ó. Isso é um planejamento? Como é que é isso? No caso ali, a gente está vendo uma radiografia, aquela de baixo ali é uma radiografia panorâmica do antes, do pré. E aquela de cima lá faltando, se você olhar para cima, lá você vê um dente lá atrás e um espaço vago, sem dentes na radiografia panorâmica. Então esse volta de novo aquele assunto que a gente estava falando da prevenção. Esse paciente já é um paciente de 50 anos de idade, 55 anos de idade, que desenvolveu um tumor, esse sim um tumor maligno na maxila, localizado, chama carcinoma odontogênico esclerosante. Desculpa a você, desculpa ao público, é uma palavra complicada, mas precisa ser dita. Então, mas falando de maneira... o carcinoma é o CA, né? Que eles chamam aqui, que é o câncer mesmo. Então, quer dizer, falando de maneira que todos possam compreender bem o objetivo, né, de mostrar o caso, é que isso poderia ter sido descoberto no passado talvez com prevenção não, mas com uma taxa de comprometimento para o paciente muito menor. Porque como ele já tinha irradiado para a maxila de maneira relativamente importante, eu tive que tirar um segmento inteiro que veio desde o assoalho da órbita até a parte aqui embaixo da maxila para remover o tumor com margem de segurança. Então, quer dizer, poderia ter sido muito pior se ele tivesse esperado algum tempinho a mais, mas poderia ter sido muito melhor com a prevenção. Eu acho que é o ponto que, se você puder deixar... da visita, né? A visita periódica ao dentista, uma vez por ano. O ideal, como o doutor disse, que já mais de uma vez, seriam 2 vezes por ano. Mas eu moro longe, principalmente para nós aqui, doutor. A gente tem locais aqui que a gente anda o dia inteiro de carro para poder chegar na comunidade. Então, é difícil o acesso, não tem jeito. Né? A prefeitura tem hoje o atendimento móvel de odontologia, que é um ônibus muito bem equipado, mas, infelizmente, nós temos a nossa logística aqui, que às vezes nós não conseguimos chegar até o local por conta das questões climáticas. Mas, assim, não pode ir 2 vezes por ano, vem 1 vez por ano. Faça uma consulta ao dentista, sabe? Faça uma orientação, procure um profissional que entenda de fato do que está falando, para evitar isso aí. Hoje, graças a Deus, a gente tem prótese, né, doutor? Tira, coloca uma prótese facial para não ficar. Esse paciente chegou a fazer ou não? Foi feito exatamente isso para ele. Para esse paciente, só complementando essa, e já que você é uma ativista aqui de Itaituba, né, então eu vejo isso muito claro e vejo que você realmente está buscando o bem das pessoas que te assistem, uma sugestão. Da mesma forma que se você for num clínico geral, a primeira coisa que clínico geral médico, a primeira coisa que ele vai te pedir é um exame de sangue, não é? Sim. Uma sugestão para a prefeitura, vamos falar de serviço público. Sim. Se você é um investimento muito baixo. Se você comprar um aparelho panorâmico, que é uma radiografia, aquela radiografia lá em cima do lado esquerdo, aquela radiografia chama radiografia panorâmica. Ela não dá especificidade, ela não mostra áreas muito pequenas. Cáries, por exemplo, ela tem dificuldade de mostrar. Mas ela dá uma ideia dos ossos, desde a órbita até o hioide. Então você consegue ter um exame tão bom, né? Você consegue ter um exame tão bom do ponto de vista ósseo que você previne muita coisa. Você consegue prevenir muita coisa. Por isso, visita 1 ou 2 vezes por ano ao dentista e uma panorâmica só, uma só por ano. E não é caro, né? Não. Eu não sei qual seria o custo aqui, mas eu já tive oportunidade de falar em outro lugar. Se eu não me engano, era coisa de R$60, R$70. É um custo importante, mas para fazer uma vez por ano, R$60, R$70 e fazer uma radiografia panorâmica, e você vê que não tem nada, o melhor resultado possível é não ter nada. Exatamente.
E é o que a gente prega aqui, a questão da medicina preventiva, a odontologia preventiva, e não, né, para chegar no ponto que chegou esse. Isso, que aí você acaba nesse paciente. A gente lançou mão para ele de uma tecnologia bastante nova, que a gente, depois com calma eu posso te dar alguns links, se você quiser, para dar para a população, chama enxerto prototipado. Então o que é isso? A gente tem lá uma área que tem um tumor, então você faz uma tomografia, determina aquela área, aí você opera o paciente na tomografia. Então eu operei o paciente antes de operá-lo. Na tomografia, eu fui lá na tomografia em 3D, uma reconstrução em 3D, fiz os cortes, avaliei as margens e já deixei a cirurgia planejada. Aí tem uma empresa nacional, chama Pleno, um abraço, Beto, é o dono da empresa e é um cara fantástico, e está vendendo para o mundo inteiro, é uma tecnologia que ele criou, uma tecnologia que ele desenvolveu muito bem, está... Vamos trazer o Beto exponencial. Aqui, então, você manda para essa empresa aquela cirurgia que você fez no computador, o computador vai fazer um enxerto em hidroxiapatita num determinado material biocompatível, ósseo integrável, que se liga ao osso em volta, exatamente igual ao defeito que você vai promover com a cirurgia. Olha que incrível isso, então, gente. Você retira, isso torna a cirurgia mais rápida, isso torna a cirurgia mais eficiente, isso torna o trauma menor, e isso resultado é muito próximo do anatômico. Então, quando eu faço a cirurgia lá no hospital, aí sim o paciente internado, anestesia geral, recorto aquela parte, eu já tenho pronto a prótese para encaixar ali, não é intraósseo, mas é uma prótese, está certa como prótese. Você encaixa, fecha a gengiva e está ali reconstruído. Então, quer dizer... Para o paciente, deve ser uma satisfação. É um ganho sem tamanho. Então, mas esse é o atual. E é claro que aí nós estamos falando de uma tecnologia padrão ouro mundial e, obviamente, com custos e etc., que talvez não seja aplicável para a população inteira. Mas mesmo um tumor dessa dimensão, existe no serviço público colegas que fazem isso e que existem materiais disponíveis já em serviço público, desde enxerto, que a gente remove aqui da crista ilíaca, da bacia do paciente, remove um pedaço aqui e reconstrói aqui. Então, quer dizer, isso é possível. Por exemplo, estou te dando um exemplo, mas tem várias outras áreas doadoras. Tem calota craniana, aí a gente poderia também falar mais 2 horas sobre isso. Entretanto, para deixar as pessoas tranquilas com relação, caso necessitem, não, existem tecnologias hoje exatamente o que você disse, muito melhores do que o que era há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás e atualmente. Sim. Então, que facilita o trabalho do dentista e facilita a vida do paciente, né? Que ele vai ter um pós-operatório melhor, ele vai ter uma tranquilidade melhor e garantir aquilo que a gente vem falando, né? A autoestima do paciente, né? Que ele sai dali, não sai com um buraco lá dentro, né? Já sai com uma previsão de melhoria ou de tratamento posterior que vai facilitar para ele. É incrível, né, gente? Eu estou amando aqui. Para completar essa informação e até regionalizar, né? Trazer para a condição regional. As cirurgias ortognáticas hoje, são aquelas cirurgias que eu falei no início do paciente, que tem o queixo muito grande, ou a maxila muito grande, ou o queixo muito pequeno, a maxila muito pequena. Então, são os pacientes, depois a gente pode falar um pouquinho, se você quiser, sobre a apneia. Vamos falar no próximo? Sobre Alzheimer. Que bom. Então tá. Então, mas a própria cirurgia bucomaxilofacial hoje, existem placas e parafusos em titânio, a gente chama de mini placas e mini parafusos em titânio, que quando eu comecei a operar lá em 1990, 1989, eu usava fio de aço para amarrar um osso com o outro. Quer seja por uma cirurgia ortognática, quer seja por uma fratura. Quebrava aqui, não tinha material. Não existia material. Não existia esse material. Existiam umas mini placas para fratura de dedo que a gente adaptava e usava.
que a gente chamava na época, as pessoas mais velhas talvez estejam nos assistindo, chamava de platina. Ah, meu pai colocou platina no joelho. Então, na verdade, aço inoxidável, e eram placas e parafusos que a gente usava, mas eram grandes, eram grosseiras. Sim. Grosseiras para a face. Não são grosseiras para o joelho, para a canela, para onde quer que seja. Então, a gente adaptava. Mas aí a odontologia, a cirurgia bucomaxilo, em especial, entrou numa espiral de melhora tão grande que hoje você tem mini placas e parafusos que você opera um paciente hoje, ele não consegue ir numa churrascaria amanhã porque ele está operado. Está inchado, está dolorido, o músculo está estirado, está dormente o lábio, mas do ponto de vista de fixação óssea, de estabilidade óssea, acabou. O osso está unido. Gente do céu, isso é incrível. Então isso a gente tem isso. Quanto que antes a gente às vezes tirava um dente, ficava 7, 8 dias, 10 dias sem conseguir nem abrir a boca direito, né? Hoje tá aí. Bom, a gente vai ter que sair para um rapidíssimo intervalo comercial, porque eu acho que você já está com sede, porque eu também estou com sede. Vai lá beber sua água, tomar seu café e num minutinho a gente está voltando. Não perde não, que a gente vai falar sobre apneia do sono, sobre Alzheimer e essa conexão com a saúde bucal. Bem-vindos de volta ao programa Ser Pleno com Rosane Fonseca. Hoje recebendo o Dr. José Rios aqui, a gente já teve o primeiro, tivemos o segundo bloco, e falamos sobre vários assuntos incríveis aqui, apresentamos um vídeo aqui sobre a remoção de microdentes que ele contou, que são os tumores, né, odontoma, que ele explicou aqui pra gente. Tantos assuntos interessantes, eu vou falar, porque é de praxe falar, eu preciso falar, mas se você perder o primeiro e o segundo bloco, vai estar no YouTube, tanto no YouTube do programa Ser Pleno, quanto no YouTube da Rede TV. Volta e assista o primeiro e o segundo bloco para você entender do que nós estamos falando. Eu sei que ninguém perdeu, porque vocês não me perdem jamais. Todo sábado a gente está aqui juntinho. Eu acordo cedo para ver vocês acordam cedo para ver a gente, para me ver e está tudo certo. Bom, a gente vai falar sobre uma coisa agora que é comum em toda casa, né? Acho que é natural de todo mundo, que é o ronco, a apneia do sono, né? E eu vou conversar com o Dr. José Rios para ele entender um pouquinho o que isso tem a ver com, de repente, a arcada dentária, com os ossos da face, se isso tem alguma coisa a ver ou se isso também é lenda. E se a odontologia hoje já ajuda essas pessoas que têm problema com ronco, com apneia do sono? Então, esse é um tema bastante comum hoje na odontologia, em especial porque a apneia do sono ela vem sendo estudada cada vez mais e em mais profundidade e com mais parâmetros de metrificação. Então, o que acontece? Antes, a pessoa tinha aquele ronco, mas você não tinha meios, que na verdade o ronco, na quase totalidade deles, é um momento de apneia durante a noite, e que isto traz consequências que daqui a pouco eu tento falar de maneira bem genérica, sim, mas que traz consequências muito graves para a vida inteira desse paciente. Então, a apneia no passado, ela já era identificada, ela já existia, ela não começou a existir agora. Já existia a apneia do sono como patologia. É que a gente não tinha meios para metrificar como se deve. Passou a existir uma coisa que chama polissonografia, que pode ser feita de duas maneiras. Uma delas em casa e outra dela numa clínica específica de fazer polissonografia. O que é a polissonografia? É o estudo do seu sono durante um intervalo, por exemplo, normalmente à noite. Então, durante uma noite inteira, 8 horas de sono, 10 horas de sono, você monitora o paciente e você vai vendo, tanto não só se ele está tendo apneia ou não, mas você vê batimento cardíaco, você vê oxigênio, a quantidade de oxigênio circulante nesse paciente, você vê o nível de sono que ele está percorrendo durante isto. Então,
Tudo isto é avaliado numa polissonografia. E tem pacientes, por exemplo, que têm 45 apneias. Eu preciso de ver esse dado melhor, mas se eu não me engano, até 20 apneias é leve, é um paciente apneico leve, de 20 a 40 ele já é moderado e acima de 40 é severo. Eu não tenho esse dado especificamente, crítico, né? Mas isso é muito tranquilo de ser buscado na internet para saber especificamente o que é. Sim. O que importa é a sugestão, a conclusão que eu quero chegar, é que tem níveis de apneia, por exemplo, um cidadão que tem 45 apneias, por exemplo, num período de 1 hora. O que significa isso? Significa que esse paciente acordou 45 vezes no período de 1 hora. Não dormiu, né? Então ele não dormiu. Não dormiu. Então, qual a consequência disso? É aquele paciente que está dirigindo o carro e dorme no semáforo. Cochila no semáforo. Cansaço. Cansaço porque ele não dormiu à noite. Então, essa é uma das consequências. Mas esse paciente tende a desenvolver o quê? Esses pacientes tendem a desenvolver hipertensão. Esses pacientes tendem a desenvolver Alzheimer muito mais cedo, porque o período de reposição de sono e o oxigênio, ele é um valor muito diminuído, uma quantidade muito diminuída, num período muito grande da vida desse paciente. Então, ele passa a desenvolver problemas de uma idade muito mais adiante para uma idade muito mais tenra, muito mais jovem. Tá? Então, esse é um preâmbulo da apneia do sono de maneira bem genérica. Para tratar a apneia do sono, a gente tinha, no início, aparelhos na odontologia que projetavam a mandíbula para frente, o que mantinha a boca do paciente aberta à noite, projetada, para ver se a língua não tinha a queda de língua, ela não ia para posterior e fechasse o cavo, fechasse o pertuito por onde o ar passa, ok? Sim. Estes aparelhos, obviamente, são desconfortáveis. Quer seja esses aparelhos odontológicos, quer seja um deles que é muito comum, que as pessoas têm, que é o CPAP. Entendeu? Mas acaba sendo desconfortável. Eu particularmente, eu não consigo imaginar como que é dormir com aquela coisa. É uma pressão positiva durante a noite. Todo paciente se acostuma. Mas, na verdade, é desconfortável. Então, a odontologia, a medicina está evoluindo de maneira bastante rápida, bastante boa. Isso vai ser tratado muito mais fácil no futuro, mas hoje a gente já tem o padrão ouro para tratar a apneia. Então, o padrão ouro para tratar a apneia, que no passado tinha uma cirurgia que chamava úvulo-palatolaringoplastia. Era parecido com operar uma amígdala, só que removia grande parte do tecido ali em volta para permitir que o palato mole, a parte molinha lá da campainha, não colasse ou não tampasse, não permitisse que o oxigênio passasse. Então fazia uma plastia ali, os otorrinos faziam isso muito bem, extremamente bem, e com um resultado bastante bom. Entendeu? Só que aí depois disso, a cirurgia bucomaxilofacial começou a ver que os pacientes que eu operava de cirurgia ortognática, especialmente os pacientes com deficiência de maxila e de mandíbula, começavam a relatar que eles estavam muito melhores. Deixa eu parar de roncar. Meu marido parou de roncar. Tem um caso muito legal. Glória a Deus. Tem um caso muito legal que eu conto, eu já contei ele mais de uma vez, que é um paciente que a gente operou, e ele era um cara de uns 50 anos de idade, 60 anos de idade, não me lembro bem, mas que ele tinha 2 cachorrinhos que ele adorava. Só que ele roncava tanto que os cachorrinhos vazavam do quarto. Verdade, desculpa o palavreado. Então os cachorrinhos não dormiam no quarto com ele. Não aguentava. Sim. Depois que ele operou, foi uma das primeiras coisas que ele falou: os cachorrinhos voltou a dormir no meu quarto. Então, quer dizer, são situações particulares, mas eu acho que elucida bem, que fecha bem o assunto. As cirurgias ortognáticas, as cirurgias dos maxilares, para tratar a apneia do sono, hoje é considerado padrão ouro mundial. Então, o resultado para o paciente é bastante bom, especialmente do ponto de vista respiratório, do ponto de vista funcional. É claro que o paciente tem um ganho estético importante, é claro que o paciente tem um ganho funcional importante, mas do ponto de vista funcional e respiratório é
está totalmente pacificado, hoje é a melhor terapêutica. Só existe uma cirurgia? Hoje existe um aparelho, por exemplo, que a pessoa pode usar para melhorar isso? Não? Tá. Ótima pergunta de novo, você acaba deixando uma resposta mais complexa no ar, mas vamos lá. A cirurgia ortognática... Por que eu falo isso, doutor? Porque assim, eu falo isso pensando onde nós estamos, né? Na nossa região aqui, por exemplo, a dificuldade que nós temos de acesso aos grandes centros, né? Seja ele Belém, seja Manaus, aqui na região norte, ou no grande centro sul, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. Vamos pensar assim. Nós temos uma dificuldade de logística, de locomoção, e nós temos pacientes aqui que têm interesse, eu tenho certeza que estão despertando interesse em trabalhar essa questão da apneia do sono, que é algo que incomoda não só ele, mas aqueles que dividem a noite ali, o parceiro, a parceira, independente. Então, pensando numa lógica, numa possibilidade, ele não tem condições de fazer uma cirurgia bucomaxilo porque não tem um profissional aqui que faça esse tipo de cirurgia. Mas tem o bucomaxilo que tem uma capacidade, de repente, de trabalhar um aparelho, alguma coisa. Existe essas possibilidades ou... Eficaz quanto à cirurgia ortognática? A resposta é não. Não existe. Então, quer dizer, aí a sugestão que eu faria era procurar o próprio cirurgião bucomaxilo aqui da cidade. Eu sou novo aqui, é a primeira vez que eu venho aqui, então eu poderia até ter tido esse cuidado e ver quem é o colega que atua, quem são os colegas que atuam aqui. Então eu peço até desculpas, mas na realidade a sugestão é que procure o cirurgião bucomaxilofacial da cidade e veja com ele, muitas vezes, porque você fez uma pergunta aí de aparelho, eu já levei para um outro lado, que é o preparo ortodôntico, um aparelho ortodôntico para posicionar os dentes melhores para fazer uma cirurgia ortognática. Então, eu pensei em outra coisa, que é um tema também que a gente poderia conversar mais 2 horas aqui. Mas então existe... Mas vou chegar lá. O aparelho. Vou chegar lá. Então, o que ocorre? Quando você vai operar um paciente cuja queixa principal dele é a apneia do sono, é muito melhor para esse paciente, do ponto de vista de longevo, do ponto de vista de bem-estar e de vida, qualidade de vida, é muito melhor ele operar a maxila, operar a mandíbula, tentar tratar essa apneia, mesmo que ele fique com uma má oclusão e depois tenha que usar um aparelho, do que ele deixar como está. Pronto. Então esse tema para mim está encerrado. Com relação a existe um aparelho para tratar essa apneia, foi o que eu disse um pouquinho adiante. Tem aparelhos intrabucais, um deles chama protator da mandíbula, que você encaixa nos dentes e ele joga a mandíbula para frente enquanto você está dormindo. Ele encaixa e trava a parte de baixo com a parte de cima numa determinada posição anteriorizada. Isso ajuda muito, mas é um recurso que nem de longe chega perto da cirurgia ortognática. E no meio termo, aí, não tem como fazer uma ortognática, vamos ser melhor. Não tem como fazer uma cirurgia ortognática. Eu iria para o CEPAP. Eu iria para o CEPAP. Indubitavelmente. Eu iria para o CEPAP. Mesmo? A apneia é muito pior. Então, olha, não tem jeito. Você pode ir no seu dentista, no bucomaxilo da sua cidade, daqui de Itaituba, e lá, olha, eu quero vi falar, está na internet, está disponível, tem um aparelho que vai colocar meu queixo um pouquinho mais para frente, vai puxar minha língua um pouquinho, e vai fazer com que eu durma melhor. O bucomaxilo vai fazer isso, e funciona bem. Sim. Ok? Ou, melhor ainda, e na verdade, conjunto. Eu opero muito paciente, por exemplo, que os otorrinos me encaminham. Então, em conjunto, o cara faz uma consulta com o bucomaxilo e vai e consulta com um médico otorrino-laringologista. O otorrino vai conseguir fazer esse diagnóstico da apneia muito melhor. Então, o paciente não precisa ir para um pneumologista para fazer isso. Entendeu? Para um cirurgião torácico. Sim. Ele vai no otorrino. É a melhor especialidade para tratar isso. Então, o otorrino vai recomendar isso ou aquilo outro. Então, um desses meios de minorar o problema é o CEPAP. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui agora. Então, não sei se eu vou te deixar
em calças curtas, vamos assim dizer. Mas hoje eu posso dizer que existe cura para a apneia? Existe uma melhora significativa, comprovada por polissonografia, que o paciente passa a respirar muito melhor do que o que ele respirava na mesma polissonografia um mês atrás. As melhoras, elas não são menores do que 60%, porque isso aí acaba sendo uma mensuração um pouco subjetiva, porque envolve Sim. também a avaliação do paciente, é uma coisa nova. Mas os casos têm melhora média superior a 85%, 90% da respiração. O paciente pode até ter algum ronco durante a noite ainda, depois de operado. Pode ter. No sono profundo. Sim. Sono REM, que eles chamam. Então, pode ter. Mas a melhora, ela é significativa. Ela é muito superior a 80%. A ponto até do cachorro voltar a dormir no quarto. Isso. Se você queria seu cachorrinho dormindo no seu quarto, agora lá em casa já é diferente. A gente tem que fazer no Oreo, porque o Oreo ronca bem mais do que o meu marido. Característica racial do cachorro. Isso. Ronca. Vamos fazer uma cirurgia no Oreo para parar para ver se... Porque quem está saindo do quarto de vez em quando por conta do ronco do Oreo é o meu marido. Isso não vai dar certo. Brincadeiras à parte. Vamos voltar aqui. Quem mais procura cirurgia para apneia de sono? Homem ou mulher? A mulher levando o homem. A mulher levando o homem. Desculpa. Sem sombra de dúvidas. É isso aí. Porque Mas ambos. Então eu tenho pacientes de sexo masculino e sexo feminino operados. Talvez você esteja certa. O homem, eu opero mais homem. Porque o homem também às vezes fica incomodado, porque uma das coisas que acompanha a apneia é aquela barriguinha. Sim. A gordura, o acúmulo de barriga abdominal. Então, quer dizer, isso tudo faz diferença. Então, sim. E aí talvez, a mulher encaminha e... eu teria que ver isso estatisticamente, eu não saberia dizer agora, mas eu acho que homem mais que mulher. Bom, gente, a gente está com muito assunto ainda, mas a gente precisa fazer um intervalozinho comercial, porque, né? Mas para a gente beber a aguinha, para você ir lá beber sua aguinha, volta, em 1 minutinho a gente está voltando. Vai lá, bebe sua água, faz seu xixizinho e vem de volta. Olá, bem-vindos de volta ao 4º bloco do programa Ser Pleno com Rosane Fonseca. Recebendo hoje o Dr. José Antônio Rios, cirurgião bucomaxilofacial, uma pessoa de um conhecimento, de uma sabedoria e de uma tranquilidade para falar sobre a saúde bucal, apneia do sono, a gente já falou, Alzheimer, a gente já falou de tudo aqui um pouquinho, né? E que são assuntos que são importantes para você. Dr. José Antônio Rios é de Brasília, está aqui passeando, conhecendo Itaituba, está encantado. Ontem foi passear no Tapajós, foi pescar no Tapajós, só que os peixes esconderam tudo, né, doutor? Ficaram tudo lá na beira, lá, escondidinho, mas ele conheceu a riqueza e ele fez um elogio muito grande aqui no início do programa para a região de Itaituba, que ele é a primeira vez que ele vem aqui, está conhecendo, está encantado e já deixou a promessa de voltar aqui em setembro. Eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade e conversar um pouquinho com ele sobre assuntos de interesse da população com um especialista, como eu faço sempre aqui no programa, que eu trago sempre pessoas que realmente dominam aquilo que vai falar. E não é simplesmente trazer amador aqui para falar do que acha. Não. Aqui a gente traz pessoas que têm responsabilidade, têm compromisso com o meu telespectador. E aproveitei, mas em setembro, quando ele voltar, agosto ou setembro, ele vai trazer algumas coisas para que ele falou aqui sobre aparelhos, sobre mais fotos, sobre alguma... Eu vou fazer uma outra entrevista, porque 2 horas hoje vai ser pouco para a gente falar de tudo que a gente tem que falar. Bom, um assunto que eu gosto de falar muito aqui, que eu vejo que vem crescendo muito, são as famosas
lentes de contato, né, são a estética do sorriso, essa mudança, né, que cresceu demais, né? Todo mundo hoje colocando sorrisos branquinhos, sorrisos, vou fazer um merchan aqui, sorrisos Colgates, né? Aí no rosto, na sua boca, uns com muita responsabilidade, outros nem tanto, né? Que a gente também tem que falar disso, e eu quero que o senhor fale sobre isso um pouquinho. Mas hoje, a odontologia estética é uma crescente ainda, ou ela já está mais estabilizada, chegou no seu patamar? Bom, acho que não. Não respondendo objetivamente, não. A melhora deve vir muita coisa muito boa e muito breve. Então já tem vários estudos nesse sentido, em termos de repor, se nós estamos falando, vamos tentar ficar ainda, segurar no tema das lentes, por exemplo. Então tem materiais em desenvolvimento que devem tornar isto mais natural e o mais próximo, com menos desgaste, o mais próximo mesmo do dente, do esmalte do dente, em muito breve. Hoje a gente já está muito bem. Então, se eu puder fazer uma pequena retrospectiva, no passado recente, né, vamos falar de 40 anos, de 35 anos, era o máximo na odontologia. Eu cheguei a anunciar isso na entrada do meu consultório: fazemos NuvaFio. NuvaFio. Era uma luz que polimerizava uma resina, era uma luz que fazia uma resina endurecer. O que é uma resina? É um material de cor normalmente esbranquiçada, para uso odontológico, que repõe uma parte do dente que foi perdida, quer seja por cárie, quer seja por trauma, quer seja por desgaste. Que é o que tem muito hoje, que é o desgaste dentário por bruxismo. Esse é um ponto até que envolve muita psicologia. Então, tem muito paciente que range os dentes, traumas, e que isso aí tem um fundo psicológico muito forte. Ansiedade, estresse, traumas. Exatamente, mas que a consequência para a odontologia são os dentes desgastados ao extremo. Então são aqueles dentes que vão ficando cada vez mais curtos. E aí o rostinho do paciente vai ficando cada vez mais curto. Então, o que eu costumo até falar para os pacientes que vão fazer esse tipo de consulta comigo é que com o passar dos anos, tudo se desgasta um pouco mais. E no caso dos dentes, o fato dos dentes se desgastarem pelo bruxismo faz com que a paciente ou o paciente, ao invés de fechar o dente aqui, ó, ele faz isso. Então, isso piora a estética facial como um todo. Então, o próprio professor Pitangui já falava o seguinte, que antes de você pensar numa cirurgia plástica na face, pode ser homem ou pode ser mulher, em primeiro lugar, você cuida dos seus dentes. Na primeira consulta você tem que fazer com o dentista. Então eu não estou puxando a sardinha para o lado da odontologia, não. Isso é um dado científico. Aonde você, com os dentes bem posicionados, com uma cor compatível com aquela faixa etária do paciente, você tem um balanço estético geral muito melhor. Então uma cirurgia plástica, por exemplo, teria um resultado muito mais interessante com dentes melhores. Ok? Então, diante disso, tivemos a fase das resinas compostas, que era aquela que a gente manipulava, fazia a restauração do dente, ela endurecia lá. Tivemos a fase das resinas fotopolimerizáveis, que era o tal do NuvaFio, que você colocava uma resina, colocava uma luz azul, na época era uma luz azul, ia lá, endurecia, resolvia o dente. E aí a gente entrou numa fase das porcelanas, das cerâmicas, que era o que a gente chamava, o paciente chamava no passado de coroa de pivô, e por aí vai. Então não vou É muita nomenclatura. É muita nomenclatura e muito técnico, mas saímos de uma resina com uma cor quase que única. Saímos de um amálgama, né, doutor? Aí já boa, deixei de falar. O amálgama era amálgama nos posteriores, porque ele era muito mais resistente que as resinas. Isso. As resinas eram usadas nos dentes da frente, os amálgamas dos dentes de trás. Aí a gente entrou nos metais, níquel cromo, para os dentes posteriores,
que era aquelas capinhas de metal, e nos anteriores a gente usava o Nuvafil. Depois disto vieram as resinas melhores, fotopolimerizáveis também, e as porcelanas, as cerâmicas, eram aplicadas estritamente numa base metálica. Então você tinha uma coisa que chamava coroa metalocerâmica. É um dente que estragou tanto que não dá para resolver com resina. Aí você tinha que fazer um frame, uma infraestrutura que aplicasse uma porcelana, uma cerâmica, nessa infraestrutura metálica para colar no dente. A gente chegou num nível de evolução agora, recente, que a gente já tem as porcelanas puras. Então você não precisa mais do metal. Entendeu? E aí a porcelana pura já vai incidir, obviamente, muito menos desgaste para o dente, muito menos armamentário, né, muito menos material, e um resultado estético muito melhor. Aí veio o que está sendo muito utilizado agora, a zircônia. Que é um material super... Que é um material extremamente duro, mais resistente que a zircônia, e que dá muito mais... Um protético que é um técnico em prótese dentária, falaria muito melhor que eu sobre isso. Mas que dá uma liberdade para o protético de pintar esta zircônia ou esta porcelana iguais, de maneira a imitar muito próximo do dente natural. Então, as lentes de contato, para chegar na sua pergunta, nada mais é do que uma faceta, uma lâmina, ou de porcelana ou de zircônia, que é pintada, que é feito por um protético, imitando da melhor maneira possível a forma e a cor do dente. Então, e elas estão cada vez mais finas. Então, voltando no paciente no bruxômano, no paciente que faz o bruxismo, o que acontece? Ele tem os dentes desgastados. Muitas vezes você não tem que desgastar nada do dente. Você só faz, no caso que a gente tem de rotina, faz um escaneamento, faz um diagnóstico em computador daquilo que o paciente tem, faz um planejamento estético no computador daquilo que pode ser conseguido. Esse arquivo é enviado para um laboratório, é construída uma peça que repõe exatamente a parte perdida do dente do paciente. Então, isto tecnologicamente já é possível, a gente faz isso de rotina, e cada vez está ficando melhor. Então, casos, por exemplo, um que eu me lembro bem, que foi um jogador brasileiro, eu ia falar o nome dele, mas não vou falar o nome dele. Mas não precisa, porque todo mundo vai saber. Na Copa do Mundo, quando ele foi entrevistado, que ele abriu um sorriso e tinha umas lentes totalmente brancas, de canino a canino, aquilo não ficou legal. Não ficou legal. Então é um caso, apesar de ser uma pessoa mundialmente conhecida, sim, mas quando todo mundo via que não estava bom, que estava diferente. Bom também, você explica isso muito melhor que eu depois, bom é subjetivo. Bom é subjetivo, mas também não tão subjetivo, né? Porque nesse caso, essa pessoa, né, que é de uma região mais para o sul do país, né, um jogador que tem um apelido meio para o sul do país, assim, entendeu? Então, assim, ele já não tinha uma dentição, né, favorável, ele tinha um problema ortodôntico muito grande ali. E, de repente, aparecer com os dentes... Depois ele refez o tratamento. Refez. Então, está muito melhor. Muito ótimo. Melhor. Então, mas, quer dizer, então, as lentes, hoje, são um tipo de processo de tratamento que o dentista pode lançar a mão, que é extremamente eficaz e que dá para fazer casos em que você não vai saber reconhecer um paciente que fez uma lente de contato, que, como eu disse, nada mais é do que uma maneira comercialmente interessante de vender para o paciente, porque a lente, ela leva imediatamente a um raciocínio do paciente. Pô, se uma lente é fino pra caramba. É lente igual de olho? Sim. O paciente chega no consultório e pergunta, doutor, aquela lente é igual de olho? Então é claro que não é. Mas é uma analogia que é feita para explicar que é algo extremamente fino e extremamente bem adaptado. Então por isso que chama lente de contato dentária.
Então, lente dentária. Então, hoje a gente consegue fazer tratamentos que, assim, ficam muito parecidos com o natural. Então, é difícil alguém, até para dentista, é difícil ver que foi feito algum tratamento ali. Mas, essas lentes de contato, eu lembro que quando isso começou, o desgaste do dente era grande demais. Era Exato. enorme. Você está corretíssimo. Deixava um fiozinho de dente, assim. Era ou não era? Assim. Você está corretíssima. Por quê? Porque os materiais, para você conseguir fazer uma lente, você tinha uma limitação de espessura. Então, também um protético, um protesista ou um protético poderia falar muito melhor que eu disso aqui. Mas, se eu não me engano, a espessura mínima era coisa de 0,7 milímetros. Então, é um pouco mais grosso que uma folha de papel. Hoje, a gente já tem lentes com 0,4. 0,3, então, é muito próximo de uma folha de papel. Então, ela é extremamente fina. Então, e a evolução é realmente tentar chegar a coisas mais resistentes, tão resistentes quanto uma grossa, mas tão finas que não precisem de um desgaste dentário grande para poder colocá-las. Então, eu tenho uma dúvida. Qualquer pessoa é elegível para colocar lente de contato? Não. Diagnóstico e plano de tratamento, como a sua especialidade, como a minha, como a médica, como qualquer, pode ser o lanterneiro lá na oficina dele. Ele vai olhar para um carro e vai falar para o carro aquilo que ele precisa. Então, quer dizer, a mesma coisa é na odontologia, específico na lente de contato. Chegam pacientes lá com dentes lindos, maravilhosos, tudo, que está muito bem. E ele quer fazer a lente, ele não precisa da lente. Na verdade, você faz um clareamento dentário, por exemplo, e está resolvido o problema dele. Ou melhor ainda, os pacientes têm os dentes apinhados, apinhados é aquele dente torto, um Sim. sobre o outro, Sim. que é muito melhor para o paciente fazer um tratamento ortodôntico do que fazer uma lente de contato. Então, quer dizer, o diagnóstico é um ponto-chave, né? Divisor de águas. Sim. Então, fez um bom diagnóstico, você provavelmente vai ter um bom resultado. E as lentes são só uma das alternativas que, quando você vai ao dentista, você tem isso como possibilidade. Outra pergunta que chegou aqui para mim. A partir de que idade que pode fazer colocar lente de contato? Vamos já, resposta imediata, dentes permanentes. Ponto. Então, nós não vamos fazer lente de contato num paciente com uma dentição mista. Então, a dentição mista é aquela que tem dente de leite e dente permanente. Então, um paciente até 13, 14 anos de idade não vai fazer. A não ser que ele tenha, isso a gente tem na clínica, por ter uma rotina de patologia muito grande, existe uma determinada patologia odontológica que chama amelogênese imperfecta. O que é isso? De maneira bem generalizada falando, são dentes naturais, então os dentes permanentes dos pacientes, às vezes nos tecidos também, na grande maioria das vezes no tecido também, que o dente ele é todo amarelo, cheio de perfurações. Poroso, desgastado. No passado, as mães, quando não tinham conhecimento tão grande, elas falavam que foi falta de flúor. Mas na verdade não, isso é uma patologia, chama amelogênese imperfecta. E os dentes já são mal formados. Aí sim, aí nós temos paciente de 12, de 13 anos de idade, que a gente faz uma lente em dentes específicos, que já terminaram a erupção, porque o dente está todo amarelo, e amarelo por falta de esmalte. A falta de esmalte vai gerar desgaste, e o desgaste vai gerar cárie. E aí tem que fazer de maneira até preventiva. Então, não. Então, a não ser em casos como este, tem que ser dentição permanente e tem que ser, como é invasivo, como vai gerar desgaste dentário, então tem que ser em pacientes que outras alternativas menos invasivas não resolvam tão bem quanto. Então, volta na nossa conversa, diagnóstico. Então, e o diagnóstico mínimo, avaliação clínica e avaliação radiográfica. Aí sim você pode definir para esse paciente se é elegível ou não. Quando você fala de pacientes, quando você vai para os pacientes adultos, pode ser adultos jovens ou adultos
já na fase de 50, 60 anos de idade, que eu não aceito chamar de idoso um paciente de 60 anos. De jeito nenhum. Então, a gente aqui não está falando nem de 56, jamais, pelo amor de Deus. Mas é isso. Então, esses pacientes, eles têm, especialmente nos dentes posteriores, Rosane, eles têm muito desgaste. Mesmo do próprio passar dos anos, da tensão, do bruxismo, de fraturas, de intervenções antigas. Esses pacientes, você consegue fazer os overlay, umas sobrecamadas, reconstruir o dente, que acaba sendo uma lente do mesmo jeito, uma reposição em porcelana ou em zircônia daquela parte do dente que foi perdida. Então, eu diria que são pacientes elegíveis para as lentes, pacientes que no diagnóstico têm como melhor resultado para eles a colocação das lentes e não outros tratamentos menos invasivos. Pode ser em qualquer dente? Pode ser qualquer dente. Até os lados de trás? Até os posteriores. Pode. Mas aí é chamado de outra coisa, é o que eu acabei de dizer. Aí é chamado de overlay. Um overlay, uma sobrecamada colocada num dente posterior, é uma lente. É um fragmento. O que é uma lente? Lente é um fragmento de porcelana ou de zircônia. Esse fragmento foi colocado aqui sem desgaste nenhum do dente. Porque o desgaste já foi feito pelo próprio paciente. Entendi. Garante comer uma farinha de pulpa, doutor? Porque essa pergunta... Eu vi ontem. A farinha de pulpa está garantida? Olha, eu não daria garantia em dente natural para mastigar a farinha de pulpa. Então eu pensaria mais de uma vez. Porque é duro. É duro, mas olha, não é uma delícia. É uma delícia. Comi ontem, é uma delícia. Mas tem que fazer força. E aí não é só lente, não. Dente natural também só. Mas não dá para viver sem farinha de pulpa aqui, não. É um ponto. Então, pronto. A gente já tem essa opção. Então, se você está aí com dentinho, né? Faltando um pedacinho, quebrou, bora procurar, voltar a comer farinha de pulpa, gente. Pensa que maravilha, meu Deus do céu. Com açaizinho, então, aquele açaizinho grossinho ali, jogou a farinha de pulpa ali, pronto, acabou. E o peixe, então, com a farinha de pulpa? Se você não tem dente, meu filho, pelo amor de Deus, tá na hora de procurar o dentista, né? A gente vai pro rapidíssimo intervalo comercial, que a gente vai voltar para o último bloco, em que o Dr. José Rios vai fazer algumas recomendações, vai falar um pouco, bem brevemente, sobre o que a falta do cuidado do dente com o tratamento de dente pode ocorrer, né? Tem doenças que são vindas, né, advindas de falta de tratamento dentário, né, de falta do cuidado com o dente. Mas a gente tem que ir para um rapidíssimo intervalo comercial para você já olhar aquela farinha de pulpa e falar assim, já vou atrás do dentista na segunda-feira. A gente já está voltando, é um minutinho. Bem-vindos de volta, nós estamos aqui caminhando para o último bloco, né? Na verdade é um bloco para despedir, Primeiro eu vou agradecer, né, o Dr. José Rios por ter tirado esse tempinho para estar aqui comigo nesse dia, para a gente conversar um pouquinho sobre saúde bucal, com uma pessoa que tem conhecimento como ele tem, né? Foi uma conversa tranquila, a gente riu, a gente esclareceu. Ele trouxe informações incríveis aqui que eu não sabia e eu acredito que a grande maioria de vocês também não sabia. Então, isso faz uma diferença muito grande quando eu busco profissionais para vir ao meu programa, que são profissionais realmente de responsabilidade, né, de conhecimento, não amadores. Quem vem ao meu programa, de fato, é porque podem vir ao meu programa. Eu não vou trazer qualquer pessoa aqui para apresentar para vocês. Então, primeiro eu vou agradecer ao Dr. José Rios, uma honra tê-lo aqui no meu lado, conversando, falando sobre saúde bucal, sobre autoestima, sobre até psicologia. O Dr. José Rios até tentou me analisar aqui algumas vezes, brincadeira. Mas a gente, né, teve uma conversa muito gostosa aqui, muito esclarecedora, dizer que as portas do Ser Pleno estão abertas, né, para o senhor, quando o senhor quiser. Senhor não, para você, porque ele é só 4 anos mais velho que eu e nem parece assim, parece que é nós. Então,
eu não ia contar, mas eu vou contar. Porque é muito orgulho, gente. Ele é meu irmão, é meu irmão mais velho. Ele é o primeiro de 6 que a gente tem lá em casa, 5 mais uma. Então, ele é o meu irmão, eu tenho um orgulho de poder chamá-lo, né? E não trouxe ele aqui por conta disso, porque se fosse por conta de ser só irmão, a gente estaria conversando sobre família, né? E não sobre a profissão de odontologia, sobre as doenças. Mas é meu irmão, é uma pessoa de capacidade mesmo. E é uma honra poder ter não só ele como profissional que ele é, né? Vocês ouviram aí, mas também como meu irmão, que eu tenho realmente assim, eu estufo o peito para dizer meu irmão. Então, obrigada, doutor. Seja muito bem-vindo mais vezes aqui em Itaituba. A doutora Maria Lúcia, minha cunhada que está aqui nos bastidores, minha mãe que também está aqui nos bastidores, meu filhote maravilhoso que está aqui nos bastidores, todo mundo assistindo. Doutora Maria Lúcia, em setembro, ela vai vir aqui também, que eles vão voltar, e eu vou fazer uma entrevista com ela, porque ela é oftalmologista de excelência em Brasília. Inclusive, tem pacientes chiquíssimos por aí, gente. Então, ela vai vir aqui também no meu programa. Mas agora eu vou deixar o doutor José Rios uma mensagem para vocês sobre tudo que a gente conversou aqui e os seus agradecimentos, os seus despedidos dos nossos telespectadores. Então, obviamente, para mim é que é uma honra poder estar aqui, aproveitar uma viagem para visitá-la, conhecer a sua região e, ao mesmo tempo, poder contribuir para esse programa que eu tenho visto que ele tem um objetivo muito salutar, muito sublime, que é buscar o bem pessoal, que é buscar o melhor possível para cada pessoa, lá onde ela quer que esteja. Então eu vi que a Rosane tem buscado temas realmente que importam. Tive a oportunidade de ver 3 ou 4 de outras entrevistas dela. Gostei não só de temas de saúde, como, por exemplo, de mineração, vi uma também de política, alguma coisa assim nesse sentido. Então, quer dizer, assim, são coisas do dia a dia, coisas do cidadão comum, então é muito legal ver isso, é muito legal ver que andar com ela na rua e ver que as pessoas a cumprimentam, que ela é quista, ela é muito bem quista aqui, então eu me sinto como irmão bastante feliz por isso. Do ponto de vista profissional, para deixar se eu puder deixar uma frase final, uma fala final com relação à odontologia, não só com relação à cirurgia bucomaxilofacial, mas é a prevenção mesmo, é a prevenção que é possível, desde o consultório mais simples até o melhor consultório em qualquer lugar do país, desde um ambiente privado até um ambiente público. Então, eu falei lá no início, se eu pudesse pedir, por exemplo, algo para o poder municipal aqui, eu pediria um aparelho panorâmico. Sim. Coloque esse aparelho panorâmico em algum postinho. Pode ser até num hospital, vai auxiliar até os médicos. É um aparelho panorâmico odontológico que auxilia muito a medicina com relação a diagnósticos também. Então, eu pediria isso, em termos de armamentário. E o restante é levar para a população essa sugestão de tentar fazer 1 ou 2 visitas ao dentista anualmente e fazer um exame radiográfico anualmente. Isso vai, do ponto de vista da grande população, vai tirar do Estado e vai tirar do próprio dentista privado coisas que poderiam ser tratadas lá atrás de maneira muito mais simples. Então, é melhor para o paciente, é melhor para o colega que atende, é mais simples para o Estado, é mais simples para o profissional privado, é mais simples para tudo. Então, esse, para mim, seria um ponto. E, obviamente, puxando a sardinha agora para o seu lado, né, não deixar de ver esse tipo de programa, Exato. Que é um programa que realmente busca o bem-estar. Nos que eu vi, busco o bem-estar, busco esclarecer da melhor forma possível as pessoas. Então, isso, para mim, já me deixa completamente engrandecido e honrado por poder estar aqui. É porque é o que eu sempre falo, né? Se é para fazer alguma coisa, a gente tem que fazer da melhor maneira possível. E trazer informação com sabedoria, com inteligência, com expertise, é o que eu trago aqui. Eu não trago amadores. Eu trago pessoas que, de fato, vão contribuir, porque
Existem outros programas aí que levam informações completamente desnecessárias e atrações que não vão contribuir em nada. O programa Ser Pleno não. Ele vem justamente, é um programa de utilidade pública, né? Eu trago aqui, trago de tudo. E eu tenho tido muito, graças a Deus, muita repercussão. Ótimo. Meu programa já chegou em vários lugares do Brasil e do mundo também, né? Eu tenho telespectador lá na Holanda, eu tenho telespectador em Paris, eu tenho telespectador nos Estados Unidos, em Santarém, que é aqui pertinho, então assim, em Belém. Por quê? Porque as pessoas entenderam que é um programa que vai trazer realmente informações confiáveis. Então, hoje eu só tenho mesmo que agradecer o espaço, agradecer mais uma vez a sua presença, agradecer a todos vocês que estiveram aí comigo durante toda essa manhã, levantou nesse sábadozinho aí, mais quentinho de novo, né, para assistir. E semana que vem a gente tem mais um programa, Ser Pleno com Rosane Fonseca, com outro convidado. Semana que vem a gente vai falar sobre o autismo. Então, que dia 2 de abril agora a gente fez alusão ao Dia Mundial do Autismo. E nós vamos trazer aqui pessoas para falar com propriedade também sobre esse assunto e como é que está sendo tratado e cuidado as famílias e os autistas aqui em Itaituba. Então, mais uma vez, obrigado, doutor. Fiquem com Deus, uma boa semana, uma semana cheia de bênçãos, de muita prosperidade, de muito amor, de muito conhecimento. E a gente se vê semana que vem com mais um programa Ser Pleno com Rosane Fonseca. Vem ser pleno você também?